Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas desejo atendido é árvore de vida. Palavra do Senhor. Essa palavra, ela trata para nós exatamente que quando nós esperamos algo que não vem, nós tendemos ao desânimo, ao desfalecimento e, em alguns casos, até ao desespero. Preste atenção nessa palavra. Quando a gente está esperando algo que vai sendo adiado, a gente vai ficando desfalecido. E tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos ter que esperar. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que esperar. Na verdade, quase tudo a gente tem que esperar. E se você for perceber, quantas pessoas hoje estão desanimadas, desesperançadas, desesperadas? Quando seu coração está abatido, o que acontece com você? Acontece uma sequência de erros, de bobagens. E é isso que eu quero dizer para você hoje, para você evitar essa sequência de erros. Porque a maioria das pessoas, quando dizem assim, meu Deus, deu tudo errado. Está tudo na minha vida dando errado, não é assim? Começou, Geraldinho, é um problema aqui, eu escuto tantas pessoas dizendo isso. Ah, meu irmão, está dando errado em todas as áreas, mas não começa assim. Entenda, começa com um coração abatido. Começa com alguém cheio de desespero, começa com uma situação de inquietude, e aí começa com uma primeira bobagem que você fez, a decisão errada. Estou falando bobagem, uma forma mais carinhosa de dizer, uma besteira que você fez, uma decisão errada que você tomou, uma atitude errada que você teve. Começa isso. Quando seu coração está batido, você decide como? Com tristeza. E quando você decide com tristeza, você tem a maior probabilidade de erro. Quando você decide com tristeza, você erra mais. A probabilidade de erro é imensa. Pode dar certo, Geraldinho? Pode, mas é exceção e não a regra. Então, isso daqui é muito forte. A esperança adiada desfalece o coração. E quando seu coração fica assim, desfalecido, abatido, você decide com tristeza e provavelmente vai errar mais. E aí eu quero dizer uma outra coisa, presta atenção. É daqui que começa aquela sequência que vai desencarrilhando assim um monte de coisa. Não faça outras bobagens enquanto você estiver colhendo os frutos das bobagens antigas que você plantou. Porque é assim que vai essa sequência que eu dizia. Geraldinho, como é que acontece que deu tudo errado? Você estava com o coração desfalecido, coração abatido, você estava meio desesperado, apressado, sem aguentar as demoras, aí pum, tomou uma decisão errada, fez uma bobagem, fez uma besteira. Resultado, plantou, vai colher, certo? Eu costumo dizer a você, o que você está vivendo hoje é fruto, não do que você está fazendo hoje, mas do que você fez lá atrás. Por isso, faça certo hoje para que você possa colher lá na frente. Agora, quando você estiver colhendo o fruto das decisões erradas, das bobagens do passado que você tomou, não faça outras bobagens. Não tome outras decisões erradas. Porque é isso que gera, o descontrole em todas as áreas da nossa vida. Porque aí você toma, é uma sequência de decisões erradas e vai tomando. Aí quando começou a colher o fruto daquilo que tomou outra decisão, aí não sei o que, aí tomou outra, aí começou a estragar tudo. O problema é quando você deposita a sua esperança no lugar ou na pessoa errada. Um exemplo, coxo, que estava na Porta Formosa, ele depositava a sua esperança e todos os dias era colocado lá, porque ele depositava a sua esperança na esmola. É quem vai resolver o meu problema. Já que eu sou coxo, eu não tenho como andar, a minha esperança é receber esmola das pessoas que vão ter caridade, misericórdia, piedade de mim. Então, isso aqui é muito forte. A esperança dele era o quê? Na esmola. Exatamente. Até que ele encontrou, quem foi? Pedro e João. E quando ele encontra Pedro e João, eles dizem, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho outra coisa, e o que eu tenho eu te dou.
em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo se levantou, começou a andar, saltar, pular, louvar, gritar, testemunhar. E isso é forte por quê? Porque eles apresentaram outra razão da esperança deles, para ele. Não tenho o que você está pedindo. Não tenho aquilo que é a sua esperança. Eu tenho outra esperança para você. Está no nome de Jesus. Por isso nós cantamos, a esperança não te engana, pois a nossa esperança é Jesus. Deus é misericordioso e sempre vai nos proporcionar não o que muitas vezes pedimos, mas o que realmente precisamos. Olha, se Pedro e João têm dado a esmola, o coxo estava satisfeito, sim ou não? Estava. Ele estava pedindo isso. Ele só queria isso. Mas Jesus não deu isso. Entende? Mas Pedro e João não deram isso. O que eles deram? Eles deram o que realmente ele precisava. Na nossa vida é a mesma coisa. Com Deus sempre há esperança, por mais que tudo pareça acabado. Por mais que pareça o fim. Para Deus, o fim é só o começo. Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. A esperança não decepciona. Escreva, coloque nos comentários. A esperança não decepciona. A nossa esperança tem um nome, é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A nossa esperança jamais nos decepcionará. Agora, quando a nossa esperança está nas pessoas, quando a nossa esperança está no lugar errado, na pessoa errada, nós vamos ser decepcionados sequencialmente. Se você tiver só 1% de chance, mas tiver 99% de esperança, deu certo. Se você tiver 0% de chance e tiver 100% de fé, deu certo. Você não precisa de chance, você precisa de fé. Entendeu, não? Você não precisa de chance, você precisa de esperança. Tem gente que vai no desespero, por isso que o relacionamento dá errado. Porque é uma ansiedade, é um desespero gigantesco. Tem gente que já entra no relacionamento certo que vai dar errado. Meu Deus, se der errado, eu não posso dizer, eu não posso fazer. Já deu errado. Entendeu? Quando você entra desse jeito, eu não posso dizer, eu não posso fazer, não. Tem que ser na liberdade, amado. Por isso que a esperança deixa em nós o quê? Tranquilidade. Tem gente que vai fazer um negócio e está no desespero tão grande que só faz negócio ruim. Todo negócio é ruim. Sabe? Toda a vida sai perdendo dinheiro. Por quê? Desespero. Exatamente, porque a sua confiança está no dinheiro do negócio. Sua confiança está na pessoa que vai fazer o negócio com você. Isso aqui que eu estou te dizendo é muito forte. Sua confiança não pode ser nestas coisas, mas sua confiança e esperança é em Deus. Igual aquela pessoa que faz o exame e diz assim, mas vai dar certo, eu vou vencer. E aí os médicos perguntam, mas como é que por que você acha que vai vencer? Não, porque eu creio. Entende a postura como é diferente? Aí depois a gente escuta o testemunho. Aí os médicos se surpreenderam, não é assim o testemunho que a gente já leu aqui, vários, milhares inclusive. Aí os médicos se surpreenderam e disseram, não sabemos explicar. Exatamente, não sabemos explicar porque saiu da lógica, saiu daquilo que a gente confia, da técnica, ou do resultado que a gente esperava. E o que foi isso? Exatamente o resultado da fé. E aí, às vezes, o médico diz, a senhora deve ter muita fé, né? Tenho, sim. O Senhor tem muita fé, né? Você conhece as virtudes teologais? As virtudes teologais são fé, esperança e amor. Sim, fé, esperança e amor. E essas três virtudes, elas vão fazer você subir, de fato, quando a gente fala para frente, para o alto, com essas três virtudes, meu irmão, você vai subir e vai subir alto. Isso aqui muda a nossa vida. Uma pessoa que tem fé, esperança e amor, eu costumo dizer amor, porque caridade, as pessoas costumam confundir caridade com atos caritativos, não é?
ou com ajuda, ou com oferta. Isso não é caridade. Caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor a Deus. Não é pelo próximo, é por amor a Deus. Eu amo o próximo por amor a Deus. Entendeu? É por isso que eu não olho, eu faço por Deus. Aí não tem mais quem merece e quem não merece. Porque senão, apenas o ato caritativo diz, não vou ajudar fulano porque fulano não merece. Entenderam? Então, essa palavra é forte. Se você tem essas três coisas, três virtudes, isso daqui muda as tuas atitudes diante das realidades. Existe uma diferença muito grande entre esperar e esperançar. Porque esperar, você pode esperar na fila de um banco. Você pode esperar o voo. Você pode esperar o ônibus. Não é? Você está esperando um ônibus. Agora, esperançar, não. É quando você espera algo que deseja e que você tem fé suficiente para alcançá-lo. E não tem hora marcada. O voo tem hora marcada. O ônibus tem hora marcada. A fila do banco pode não ter hora marcada, mas você está acompanhando ali. Só faltam 2. Só faltam 5. É assim? Então, eu quero dizer uma coisa para você, amado, escolhido, escolhida de Deus. Esperançar é quando você espera algo que deseja, que você tem fé. É impossível, meu irmão, minha irmã, acreditar em Deus. Dizer assim, eu creio em Deus. Eu tenho fé, mas eu não tenho esperança. Não dá para ser. Quando eu tenho fé, eu tenho o quê? Esperança. E quando eu tenho esperança, o que acontece comigo? Meu ânimo não fica abatido, mesmo diante das realidades. Não, eu não fico desesperado, entendeu? Meu coração não desfalece. Diante das batalhas que eu já enfrentei, diante das grandes batalhas que eu já enfrentei, uma coisa que é incomum, que eu tenho passado ao longo desses anos, que eu quero crescer nisso, eu quero avançar nisso, é exatamente isso, enfrentar as batalhas, as dores, as tribulações, sem perder nunca a esperança. Sempre firme. Não é que a gente entenda, não é que a gente não fica abatido, compreenda. Não, a gente fica abatido, mas nós não nos desesperamos. E isso é o que vai fazer a diferença. Como é que eu faço para resolver isso? Cresça na fé. A gente reza pedindo isso a Deus. Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diga, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Fale isso. É dom de Deus, fé é dom do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, claro que a gente alimenta, não é? Mas eu preciso pedir isso. Como é que eu faço para ter mais esperança? Viu? E não ser uma pessoa tão pessimista, negativa. O que eu faço para alimentar a minha esperança? Leitura da palavra de Deus. Vida de oração, rotina espiritual. Por quê? Porque isso vai me trazer uma coisa chamada esperança. Como é que eu faço para ter esperança? Trazendo a memória. Você percebe o que os combatentes dizem? Aprendi aqui no Movem. E por que elas estão dizendo que não cometem mais esse erro porque aprenderam aqui? Simples. Primeiro, porque a gente está aqui todos os dias. E o que é isso? É sobre o que você ouve, é sobre o que você escuta. Ah, meu irmão, o que fica registrado na sua memória é o que você ouve, é o que você escuta. Você está ali, de repente, aí lembrou. Aí você já tem o quê? Uma resposta imediata à sua... Que lindo, que emocionante. Quando você sobe de nível, que você já roda o ciclo, o que acontece com você? Você começa a ter respostas automáticas. É tão forte na tua vida, essa intimidade diária, que as coisas acontecem e você já tem a resposta. Tá. Antes você entra normalmente aqui cheio de dúvidas. Depois você começa a ter respostas. Sabe o que é isso? Exatamente esperança. Quando o coração está cheio de esperança, você não está cheio de dúvidas. Você está cheio de respostas. Isso é forte. O que fica registrado na sua memória é o que você ouve, é o que você escuta. Em Lamentações 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele, palavra do Senhor.
Para ter esperança, sabe, você precisa selecionar o que você vê e o que você escuta. Se você está escutando qualquer coisa e vendo qualquer coisa, cuidado, é por isso que você está ficando assim, sabe? Eu quero te dizer, isso aqui é uma coisa muito simples, é sobre olhar, e o olhar é sobre o ouvir. Como assim, Geraldo? Me explique, eu te explico. É sobre o olhar, é sobre a tua escuta. Quando você põe os olhos no sol, as sombras ficam para trás. Cuidado para o seu olhar não estar nas sombras, não está nas trevas, não está sempre nas coisas ruins que te acontecem. Pelo contrário, o nosso olhar deve estar para o sol, para a luz, que é Jesus. E aí nós sabemos que não importa as coisas ruins que estejam acontecendo, as tribulações ou as dores. Ah, meu irmão, nós estamos olhando para a luz. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Quando você põe os olhos no sol, as sombras ficam para trás. Quando eu olho para Jesus, as trevas da minha vida, elas ficam para trás. Ei, eis que as coisas antigas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Toma posse dessa palavra.